Eles ficaram em quietude, mas não era uma quietude comum. Era o peso abafado de conspirações escondidas, o ar carregado que precede a tempestade. Babilônia vivia dias de glória com festas suntuosas, decretos imperiais e um reino que parecia inabalável. Porém, nos corredores dourados do palácio, por trás das cortinas pesadas, havia cochichos de inveja e olhares que escondiam veneno. E no centro desse turbilhão havia um estrangeiro, Daniel. Um homem íntegro que, mesmo em terra estranha, conquistara a confiança do rei e o respeito de todo o império por sua sabedoria, caráter e, sobretudo, sua fé inabalável no Deus de Israel. Enquanto os conspiradores se escondiam na penumbra, Daniel fazia o oposto. Abria sua janela e deixava suas orações subirem 3 vezes ao dia como incenso diante do trono celestial. Ele não arquitetava planos para se proteger, pois confiava na mão invisível do Altíssimo. Mas quando o decreto de morte foi assinado, a escuridão pareceu inevitável. O homem de Deus foi condenado à cova dos leões. O povo emudeceu, o rei se angustiou e os inimigos sorriram, acreditando que o fim estava próximo. No entanto, naquela noite em que todos esperavam ouvir o rugido das feras devorando um homem indefeso, algo impossível aconteceu. As bocas dos leões se fecharam, como se obedecessem a uma ordem superior. O invisível se tornou palpável, e no coração da escuridão brilhou a presença do Deus vivo. Hoje você vai conhecer em detalhes o que ocorreu naquela madrugada extraordinária e entender por que esse episódio não é apenas uma narrativa antiga, mas uma mensagem viva para o seu coração. Antes, já deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Escreva também nos comentários de qual cidade e estado você nos acompanha. Vamos juntos formar uma corrente de fé que rompe fronteiras e prova que o impossível ainda é realidade. Tudo começou não com decretos, mas com a inveja. Daniel, já idoso e experiente, havia servido a vários reis e em cada governo destacava-se como administrador íntegro. Ele não se deixava corromper, não se dobrava a subornos, não se perdia em bajulações. Essa postura reta o tornava alvo daqueles que buscavam poder a qualquer custo. Nos luxuosos corredores da Babilônia, adornados com tapeçarias e iluminados por tochas que tremeluziam contra o mármore frio, surgiram os murmúrios venenosos. Nunca conseguiremos derrubá-lo, a não ser em algo ligado à sua fé. Assim nasceu a trama. Durante reuniões secretas em passos abafados pela madrugada, os governadores e príncipes semearam planos. O ranger discreto de sandálias, os sussurros por trás das colunas, os olhares cúmplices. Eles sabiam que Daniel jamais abandonaria a devoção ao Deus de Israel, mesmo diante da morte. Transformar sua fidelidade em armadilha seria a chave. Foram até o rei Dário com semblantes falsamente reverentes, propondo um decreto, que por 30 dias ninguém orasse a outro deus ou ser humano, exceto ao próprio rei. A proposta parecia um tributo à majestade, mas escondia uma armadilha cruel. Sem suspeitar, Dário assinou, selando sem perceber o destino de seu mais leal servo. Enquanto isso, Daniel seguia sua rotina sagrada. O sol mal surgia e o som da janela sendo aberta já ecoava. Ele se ajoelhava, erguia as mãos e suas palavras subiam aos céus como incenso. Ele sabia do perigo, mas não recuava. Enquanto os homens conspiravam nas sombras, ele expunha sua fé à luz do dia. O contraste era chocante. De um lado, a maldade oculta. Do outro, a devoção transparente. O cenário estava montado e, em breve, o golpe seria dado. O palácio da Babilônia, tão cheio de glória exterior, escondia nos bastidores a escuridão de um plano que mudaria a história. O decreto se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Em cada rua, em cada praça, mensageiros erguiam rolos oficiais e anunciavam: por 30 dias, ninguém poderia orar a outro Deus, sob pena de ser lançado na cova dos leões. O povo, assustado, abaixava a cabeça, murmurando entre si. As estátuas dos deuses babilônicos pareciam vigiar com olhos frios, exigindo obediência. O medo se espalhava como uma sombra invisível, sufocando corações. Mas entre milhares que se curvavam, um homem permanecia firme: Daniel.
Ele conhecia o teor da ordem real, mas não mudou seus hábitos. Todas as manhãs, ao nascer do sol, à tarde, quando a cidade fervilhava, e à noite, quando a escuridão cobria Babilônia, a mesma cena se repetia. Daniel subia até o seu quarto, abria a janela voltada para Jerusalém e se ajoelhava. Seus lábios pronunciavam orações baixas, mas carregadas de convicção. Era mais do que devoção, era resistência espiritual contra um império de trevas. Os inimigos esperaram o momento certo. Subiram escadas em silêncio, se esconderam nas sombras diante da janela aberta. Ali, diante de seus olhos, estava a prova que precisavam. Daniel com as mãos erguidas, em comunhão com o Deus de Israel. Não havia como negar. Sorrisos frios se espalharam nos rostos conspiradores. Eles correram até o rei Dário. Ao ouvir as acusações, o coração do rei se despedaçou. Ele estimava Daniel, confiava em sua integridade, e naquele instante percebeu que havia sido enganado. Tentou, desesperadamente, encontrar brechas legais para salvá-lo. Vasculhou os registros, consultou conselheiros, buscou alternativas, mas a lei dos medos e persas não podia ser revogada. O sol desceu no horizonte, tingindo o céu de vermelho, como se a própria natureza prenunciasse a sentença. O decreto não era mais apenas uma ordem, era a condenação de um inocente. O rei, abatido, não teve escolha a não ser dar a ordem final. Daniel seria lançado na cova. Naquele entardecer, a cidade mergulhou em expectativa pesada. Os conspiradores celebravam baixinho, o povo chorava contido, e o rei caminhava com passos lentos, carregando em seu olhar uma dor que nenhuma coroa podia aliviar. A noite se aproximava, e junto com ela, o maior teste de fé da vida de Daniel. As ruas de Babilônia se encheram de gente. Todos queriam testemunhar o destino de Daniel. A multidão caminhava em silêncio sombrio até a cova, enquanto tochas lançavam sombras inquietas sobre as pedras. De dentro, rugidos ecoavam, fazendo o chão vibrar. O ar carregava o cheiro da fera misturado ao pó quente do deserto. Daniel foi conduzido entre soldados. Seus passos não tremiam, seu olhar não se desviava. Não havia medo em seu semblante, apenas a certeza de que sua vida estava nas mãos de um Deus que jamais o abandonara. O rei Dário aproximou-se, visivelmente aflito. Seus olhos marejados denunciavam a luta interna. Com voz trêmula, murmurou: "Teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará." Essas palavras não eram apenas desejo, mas súplica. Então, num único gesto, os soldados o empurraram. O corpo de Daniel caiu sobre a areia seca. O baque ecoou. De dentro da escuridão, olhos amarelados brilharam. Um rugido profundo atravessou a noite, um som que arrepiou a espinha da multidão. Todos prenderam a respiração, esperando o inevitável. Mas algo aconteceu. Em vez de atacar, os leões se aproximaram e pararam. Daniel permanecia de joelhos, e uma presença invisível parecia encher aquele espaço. O anjo do Senhor estava ali. As garras ficaram imóveis. As bocas, que poderiam dilacerar, permaneceram fechadas. Era como se uma ordem superior tivesse silenciado a fúria animal. Do lado de fora, o rei, angustiado, ordenou que a pedra fosse rolada sobre a entrada. O selo real marcou a noite como definitiva. Em meio ao povo, o murmúrio cessou. A cidade inteira parecia prender o fôlego. Enquanto Daniel repousava cercado por feras subjugadas pela presença divina, Dário voltou ao palácio. Ele recusou comida, afastou músicos e passou a noite em vigília. O homem que tinha todo o poder terreno dormia em angústia, enquanto aquele que parecia indefeso repousava em paz, protegido pelo Deus vivo. O horizonte começou a ser tingido em dourado. As primeiras luzes do amanhecer atravessaram os muros da cidade, e com elas, o coração do rei se inflamou de esperança e medo. Dário não esperou. Levantou-se apressado e correu pelas ruas ainda silenciosas, cercado de guardas e seguido por uma multidão ansiosa. O som de passos ecoava entre as pedras, como batidas de um coração coletivo. Chegando à cova, ordenou que a pedra fosse removida. Seu semblante estava pálido,
Suas mãos tremiam, e com a voz embargada gritou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos aguardavam ouvir apenas o vazio da morte. O rei, com lágrimas nos olhos, segurava a respiração. De repente, ecoou de dentro uma voz firme e clara: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, porque fui achado inocente diante dele. A multidão explodiu em murmúrios de espanto. O rei caiu de joelhos, lágrimas rolando por seu rosto. O impossível havia acontecido. Soldados desceram às pressas e, para assombro de todos, encontraram Daniel de pé, ileso, sem arranhões, como se tivesse passado a noite em um jardim, e não entre predadores famintos. Sua túnica permanecia intacta, seu semblante irradiava paz. Os leões ao redor permaneciam dóceis, como se rendidos ao comando celestial. O rei ordenou que Daniel fosse erguido imediatamente. Quando saiu da cova, o povo vibrou em aplausos e lágrimas. Os inimigos, pálidos, engoliam em seco diante da cena. Aquele que deveria ter sido devorado em instantes estava vivo. Prova viva de que o Deus de Israel não é um Deus distante, mas um Deus que salva. O sol brilhava mais forte naquele dia, e junto com ele nascia a convicção de que o poder divino havia se manifestado de forma incontestável. Enquanto Daniel era celebrado pela multidão, o semblante do rei Dário mudou. O alívio por ver seu servo ileso deu lugar à indignação contra aqueles que haviam planejado a traição. Seus olhos, antes marejados de choro, agora ardiam de ira santa. Ele não podia permitir que tamanha perversidade ficasse impune. Dário ergueu a voz com firmeza: que todos os homens que conspiraram contra Daniel, junto com suas famílias, fossem lançados na mesma cova onde o servo do Deus vivo havia passado a noite. Um murmúrio percorreu a multidão. O destino dos acusadores seria rápido e terrível. Os inimigos que outrora exibiam sorrisos vitoriosos estavam agora pálidos, tremendo diante da sentença. Eles sabiam o que os aguardava. Quando foram empurrados em direção à cova, não houve tempo para apelos ou desculpas. E antes mesmo que seus corpos tocassem o chão, os leões, que haviam passado a noite domados pela presença do anjo, rugiram com violência libertada. O som ecoou como trovão, rasgando o ar e fazendo tremer o coração de todos os presentes. Em questão de instantes, as feras se lançaram sobre eles. O que antes havia sido freado pela mão divina, agora corria solto como instrumento da justiça. O contraste era chocante. O inocente protegido pela graça, os conspiradores devorados pelo peso de suas próprias tramas. A cena marcou profundamente o povo. Não era apenas um castigo. Era a demonstração pública de que o Deus de Daniel não apenas protege, mas também julga com equidade. Aquele episódio não deixava margem para dúvidas. O Senhor dos céus se levanta em favor dos que nele confiam e executa juízo sobre os que tramam contra seus servos. Movido por temor e reverência, o rei Dário proclamou um decreto que ecoaria por todo o império. O Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído, e seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Naquele dia, a história de um homem idoso e fiel tornou-se o testemunho de uma nação inteira. Daniel voltou ao palácio para servir com a mesma integridade, mas agora carregava em sua vida a marca de quem viu os céus agirem dentro da cova. Eles tentaram calar Daniel, mas não conseguiram calar o Deus que ele servia. O que parecia sentença de morte se transformou em cenário de milagre. Naquela noite, quando as bocas dos leões deveriam rugir em destruição, o céu enviou seu anjo para transformá-la em uma madrugada de livramento. Essa não é apenas a história de um profeta antigo, é também a sua história. Talvez você esteja enfrentando sua própria cova dos leões. Problemas que rugem contra você, diagnósticos médicos que parecem implacáveis, dívidas que ameaçam engolir sua paz, ou pessoas que conspiram contra você nas sombras.
Você já sentiu o peso da noite, acreditando que não havia saída. Mas assim como Daniel, você não está sozinho. O mesmo Deus que fechou a boca das feras está presente hoje para proteger, sustentar e realizar o impossível. A lição é clara: não negocie sua fé, não abra mão da sua devoção. Daniel não escondeu sua oração, não recuou diante da pressão, não deixou de erguer sua voz ao céu. E foi justamente essa fidelidade que abriu espaço para o milagre. O livramento não veio da lei dos homens, nem da força do rei, mas da mão invisível do Senhor. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba novas histórias que edificam e fortalecem a sua fé. Quando a noite parecer longa demais, lembre-se de Daniel, porque é justamente nas covas da vida que Deus prova que seu poder não conhece limites.